Olá pessoal, aqui é Elson Azevedo e hoje nós temos mais um episódio do Mente Zen Podcast, o seu desfragmentador de discos. Tudo bem, Verinha? Tudo ótimo. E hoje aqui com a Ideli Domingues. Tudo bem, Ideli? Tudo bem. É muito bom ter essas duas parceiras aqui. E hoje a ideia, gente, eu não sei se vou pegar vocês de surpresa. Ai, Isso quase Deus do nunca céu. acontece. Quase nunca Ai, ai. acontece. É um treino, é um treino. É, assim, você vê que tudo planejado com script. Mas a ideia é assim, as maiores lições que eu aprendi na vida. E é isso que eu quero ouvir. É o nosso tema. E já vai dar uns cortes bons, não vai dar, Diegão? Ixi, As Maria. maiores lições que eu aprendi na Olha. vida. E por que que eu sinto a liberdade de fazer essa provocação assim para vocês duas? E para mim também, porque a gente vai tentar falar sobre esse olhar que cada um foi se especializando ao longo da vida, né? Assim, com esse olhar para a saúde mental. Então, lições para a saúde mental que a gente foi colhendo. A gente, não sei, tem o aprendizado técnico, né? Das técnicas que cada um tem. Eu sei que a Verinha é pioneira, uma das maiores pesquisadoras de mindfulness no Brasil. A Ideli, com toda a sua experiência, anos pioneira, fundadora do Instituto Pichon Rivière, professora da FGV, com tantas iniciativas, mas tem coisas que nos tocam para além da técnica e que vêm, às vezes, de momentos inesperados, ou vem mesmo da técnica, sei lá. Mas a ideia é a gente tentar trazer aqui lições que a gente colheu ao longo da vida e que podem ser importantes para a saúde mental. O que você acha, Verinha? Eu acho excelente esse tema, porque justamente ao te ouvir falar agora sobre isso, vem uma coisa para mim de algo que eu tenho sempre refletido muito, né? Porque conhecimento sozinho, sem vivência, é só conhecimento. E ele se dissipa. Mas conhecimento com vivência, ele se torna sabedoria. Eu acho que é um pouco disso que a gente vai falar, né? A partir das nossas óticas, dos nossos olhares, do background de cada um, mas principalmente o que a gente tem vivido e que talvez possa ser útil, possa tocar mais o coração mesmo de vocês. E particularmente, uma coisa que foi se modificando, né, na minha vida, quando eu me formei, depois comecei a dar aula, eu dizia, né, assim, para os alunos, eu tinha algumas certezas. Uhum. E hoje, depois de muitos anos, eu tenho muitas dúvidas. Uhum. Então, eu acho que humildade é uma coisa que é importante nesse caminho para a gente se permitir ser na vida um eterno aprendiz. Uhum. Eu acho que essa lição da humildade, eu também estava no meu radar aqui para falar dele, porque... e não é uma humildade... A gente pode ir para tentar definir humildade, assim, mas não é uma situação de você se colocar com inferioridade, nada disso. Subserviência. Não é subserviência. É você saber que as coisas estão em construção, né? E que as suas certezas, elas, para fazer alguma diferença na prática, elas precisam estar abertas para serem permeadas, né? Pela vivência e pelo contato com o outro, né? Eu acho que isso é fundamental, fundamental, a humildade. Gostei. Sabe que tem é um ditado, né? Um ditado, uma parábola japonesa que fala assim: quanto mais carregada de grãos, mais se curva a espiga de arroz, né? Você pode ter técnica, você pode ter atendido 1000 gentes, 1000 grupos, mas aquele momento é único, né? Uhum. E eu lembro que uma vez eu vi num restaurante assim: hoje é um dia que nunca existiu.
aquilo me marcou tão profundamente, faz uns 20 anos ou mais isso, né? E eu percebo assim, quando você está naquele campo, naquela relação, não é? É necessário um silêncio para entender quem é aquele outro que vem com aquela bagagem, né? Vem com tantos personagens, né? Ali falar com você. Qual é o sentido daquilo para ele? E eu acho que esse é um ponto que você pode dar uma virada de chave ou não, dependendo da sua qualidade de escuta. Primeiro, escuta de si, que é assim, como eu estou agora, né? O que está acontecendo comigo e você está no vazio, se surpreende, né, com aquilo. E agora? Qual é o próximo passo? E eu lembro, né, você fazendo essa pergunta do momentos marcantes, na verdade, não me lembro como é que você falou. Bom, Não aí, lembro tá também. bom, tá bom. Tem coisas que, assim, surgem na hora. Na hora. Na hora. É na hora, papo, né? Assistam o episódio. Tem um episódio por aí da gente conversando com a Ideli, gente, que é imperdível. Aí eu estava na hemodiálise, eu fiz um trabalho na hemodiálise de arte-terapia, né? Porque antes eu era um hospital público, eu fiz um trabalho na brinquedoteca e falei, chega. Começou a ter muitas dificuldades para eu permanecer e horários. Eu falei, eu vou embora. Daí o coordenador falou, não, você não quer fazer um trabalho na hemodiálise? Eu falei, será que é minha praia, hemodiálise, né? Mas aí quando eu entrei, aquela coisa assim, meu lado compassivo, eu falei assim, bom, o que eu posso fazer? Daí eu fui pesquisar aquela coisa toda. Então, eu comecei a fazer um trabalho que era de contação de histórias, meditação e arte-terapia, olha só, né? Aí montei lá e tinha um protocolo, né? Mas cada semana, gente, era um exercício de presença. E nesse dia, imagina 33 pacientes, né? E era uma sala em 8. Então, o que eu falava aqui, o outro não escutava. Daí eu levei um microfone e eles faziam só com uma mãozinha, né? O desenho. Eu já levava semi-pronto, contava histórias antes, levava para um campo, né? Um campo interno. Daí eu levava umas fotos para eles escolherem para onde eles iriam aquele dia. Enfim, fui assim, envolvendo as pessoas, né? Ninguém era obrigado, né? Fui envolvendo. Havia pessoas assim que não queriam participar da hora de ter uma produção artística em função da religião, mas falaram assim, mas eu gosto da história. Eu falei, tá bom, tudo bem. E meditação eu dava para quem queria, né? Simplesinha, né? Bom, aí um dia estou lá, tem um menino jovem na hemodiálise que ele começou a berrar e falou assim, eu não quero sentir dor, eu não quero sentir dor. E ele já tinha sido medicado, porque a hemodiálise aumenta a pressão, é necessária a diálise porque aumenta a pressão do rim, né? Bom, e todo mundo assim, quietinho, mas com o rabinho de olho assim, agora? O que a gente faz? E aí, Verinha, eu lembro de você nessa hora, porque eu não sabia o que eu ia fazer. Mas o meu corpo foi andando até ele. Eu fui sendo levada. É um negócio assim muito incrível, porque você não pensa, mas você vai caminhando, é como um rio. Fui andando até ele. Daí, chegando lá, peguei na mão dele e falei, respira. Respira. E agora eu vou contar uma história. Você lembra daquela história? Era uma vez um homem que ele estava tão cansado, ele estava dentro da floresta, ele caminhava cansado, ele foi se arrastando, até que ele viu ao longe uma
casinha com uma luzinha. E ele foi até lá, se arrastando, abriu a porta, de repente, respira. Havia uma mulher sentada, uma senhora. E ele colocou a cabeça dele no colo dessa mulher. E ela começou a passar a mão na cabeça dele. Respira. E falava assim para ele, né? Eu falo respira porque eu falava para ele, respira, respira. E com a mão nele. Isso vai passar. Isso vai passar. E sabe que ele foi remoçando? Daí ele ficou um homem de 40 anos, 30, 20. Isso vai passar. Respira. E ele foi 10, 5 anos, 4, 3, 2, até ele era um bebê. E ela continuava falando, isso vai passar. E aí ele se transformou num pássaro, ele foi lá perto do sol e de lá ele mandava aqueles raios dourados. Isso vai passar. Passou. O menino ficou. Pô, eu falei assim, graças a Deus. Não é? Mas são coisas, fala assim, o que aconteceu ali? É uma técnica? É uma técnica, você é contadora de histórias, que eu sei. Não é? Eu ia te perguntar assim, Deli, como é que aprende a contar história bem assim? Preciso contar pro meu filho. É, assim... Mas é mais do que a técnica. Mais do que a técnica, Porque isso que eu ia falar. eu acho que talvez o grande ponto ali é assim, você estava completamente aberta ao que a outra pessoa ia te devolver daquilo. Isso. Então, assim, tudo bem, você tem essa técnica, eu sei que você é contadora de histórias, mas você estava atenta à resposta dele, né? Ao que aquilo estava produzindo, e se precisasse, você mudaria. Uhum. Você falou um ponto muito legal. Se precisar, você muda. Que é a conexão, se está ligado. Então, como é que você vai dançando com aquela pessoa? É uma dança. Não é? Porque é isso. E aí, eu não sei se você estava trazendo uma outra lição, mas eu ainda estou na lição da umidade. Que é assim, eu sei que você é expert, você sabe contar histórias e fazer disso um momento emocionalmente significativo. Mas você estava disposta a trocar tudo se a outra pessoa manifestasse que o caminho não estava legal. Você falou um negócio bacana, porque diante de um paciente, eu e Deli, eu estou para servir. É uma coisa minha. Como isso que eu tenho pode nutrir essa pessoa, como eu estou me nutrindo com ela, porque eu não estou só oferecendo. Aquilo é tão maravilhoso, é um prazer. É um prazer estar ali naquela conexão, naquela viagem, que você não sabe o caminho. Caminante não é caminho, se caminho é caminhar, né? Quer dizer, não, né? Caminhante não tem caminho. O caminho se faz ao caminhar. Né? Então, os pacientes me ensinam isso, sabe? Mas isso se a gente tem a humildade para poder estar aberto para aprender, né? Porque se eu me coloco nesse outro patamar, nesse lugar de detentor de todo saber, então, ao te ouvir, nessa postura, então, de colocar a serviço, também me lembrei dessa frase super famosa do Jung, né? Então, você pode dominar todas as teorias, todas as técnicas, mas diante de outro ser humano, você pode oferecer de melhor a sua humanidade.
é estar ali, né? Então, assim, tentando retomar aqui a pergunta, né, inicial, que a gente não lembra exatamente qual foi. É as maiores lições As maiores lições, que eu né? aprendi na vida. Para os momentos mais difíceis, eu acho que, pensando aqui na minha experiência, te ouvindo, todas essas técnicas, esses saberes, eles nos ajudam. Mas eu acho que o que faz realmente diferença é o que está incorporado na gente. Me explica, não sei se eu entendi. De tudo aquilo que a gente ouviu, que a gente estudou, que a gente aprendeu ao longo da vida, o que eu estou tornando visceral, né? O que eu estou cultivando no meu dia a dia, porque só resgatar um conceito e uma técnica pontualmente, então dentro até do exemplo que a própria Ideli trouxe, eu posso ter um baú de possibilidades de tudo que eu aprendi para oferecer, mas o quanto da atitude minha, né, de me permitir ser esse aprendiz que, embora eu esteja no lugar de profissional, me permite também estar no lugar de alguém que vai aprender a se colocar nesse outro lugar de sofrimento. Porque na história dela, o rapaz gritava que ele não queria sentir dor. E quem de nós quer sentir qualquer dor? Seja ela física, moral, emocional. Mas não é uma escolha nossa. E aí eu resgato uma fala, né, da professora Lúcia Helena Galvão. A vida é pedagógica. Isso. Então, às vezes as coisas acontecem e as situações bem difíceis para nos ensinar alguma coisa, se a gente consegue ter essa abertura, essa humildade. Então, medo de sofrer, medo de errar, medo de não saber o que fazer, acho que é algo que nos acompanha. Por isso que faz para mim muito sentido o desenvolvimento da coragem. Então, trazendo um exemplo muito prático aqui para a gente. Alguns anos atrás, por exemplo, a gente chegar aqui para gravarmos. Nossa Senhora. E esperar você dizer o que a gente vai falar seria algo impensável, impossível. Mas o que está por trás disso? A insegurança, o medo. Então, o que pensando na vida, nessa sabedoria, o que a gente aprende? A caminhar também com as nossas vulnerabilidades. Então, cada dia que a gente acorda, a gente não sabe o que a gente vai enfrentar. Não. As pessoas que a gente vai encontrar, o que essas pessoas vão nos dizer. E, muitas vezes, a atitude que a gente vai tomar, ela vai um pouco nessa direção do que você fez em relação ao rapaz. Não tinha script, não estava preparado. O que te prepara? Não tem nada que te prepara para um momento como esse, na verdade, né? Não tem. E, na verdade, os momentos mais difíceis, né? Nossa Porque a gente Senhora. pode treinar para muitas coisas, mas Não os é? mais difíceis... Não é? Aí, nesse mesmo lugar, vocês falando, tinha um senhor e ele, um dia, eu ali, né, começando, porque eu também não sabia como que eu ia construir aquele trabalho. Ele foi se fazendo, depois tinha exposição dos pacientes, né, no hospital. Depois nós construímos uma árvore coletiva, árvore da vida. Foi bacana. Mas esse senhor falou assim, o que eu vou fazer? Eu sou um vegetal. Aquilo
ficou tilintando, né? E eu não sei porque, como é que eu fui pegar um negócio que ele gostava de pipa, né? Pinar pipa. Falei, pegar. Daí, levei umas pipas lá. Falei assim, olha, vou chamar ele de Anselmo. Não era esse o nome dele. Eu falei assim, ai, seu Anselmo, isso aqui é para o senhor. E hoje vou contar uma história também para o senhor. Bom, e assim foi. E aí, depois, em determinados momentos, eu levava uns papéis assim, onde eles tinham que fazer alguma coisinha em guache. Olha, esse senhor fez um sol. Eu falei, gente, não acredito. Inacreditável, lindo. E aí o coordenador me disse que que as intercorrências tinham diminuído, que ele chamava toda hora, né, os atendentes, e que também havia diminuído, que ele estava mais estável. E ele foi uma das pessoas que fez a meditação. Então eu falei assim, gente, que presente eu recebi, sabe? Então, algo tão duro e rígido que foi amolecendo com a arte, né? Então, a arte me ensinou. E a arte, já que a gente está na lição da humildade, essa humildade em usar os seus recursos, mas, assim, totalmente permeado pelo que fazer sentido para aquela pessoa. Né? Para aquela pessoa. Para aquela pessoa. Eu acho que esse é um ponto para mim, que eu acho que é a grande lição para mim, assim. Saber que as minhas certezas são relativas. E, ao invés de pensar a partir das certezas, ter a humildade de pensar o que a situação pede. Isso. Você não precisa deixar de ter as suas certezas, mas você precisa ter a flexibilidade e a humildade de avaliar a situação o mais claramente possível e trazer para a situação não as suas certezas, mas o que seria mais útil, o que seria mais positivo, produtivo naquela situação. Então, Perdão. A minha palavra útil que deu calafrio na velhinha aqui, né? Quando eu... Não foi isso, não. Na verdade, ao te ouvir, essa visão utilitária das ferramentas. As ferramentas. Não, foi muito diferente. São necessárias, né? Porque a gente falou muito de humildade, mas agora com a tua fala me veio uma outra palavra, acho que importante, que permite, então, estar porque precisa ser feito, que é desapego. Acho que essa é uma palavra importante. E é isso, tá? Eu acho que faz parte dessa mesma lição, porque é isso, para você conseguir fazer isso, porque não estou pedindo para as pessoas não terem as suas certezas, mas ter o desapego de não colocar as suas certezas à frente da realidade. Eu acho que isso é muito forte. Eu acho isso muito importante. É você ficar livre dos seus próprios pontos de vista. E aí entra a lição da flor de lótus. A flor de lótus nasce na lama. Tem uma postura, né, no tai chi, que você colhe flor de lótus. Colhe flor de lótus. Na lama. A lama o que é? Terra com água. A terra é rígida, mas a água amolece. E é nesse barro, né, que a gente vai moldando novas formas, né? É que nasce a flor de lótus. Olha que coisa mais linda, não é? Então, como que é isso? Quando fala assim, você precisa transcender. O que é transcender? Eu estou aqui, eu e essa pessoa, mas, de repente, nessa conexão, nesse ir e vir, nesse diálogo, eu começo a perceber outro sentido, né? Então, há uma transcendência, né, de sentido. E aí eu sou outra pessoa, sou aquela e mais essa. Não sou ou.
né? Então, essa amplificação que é importante. E muitas vezes, né, quando a pessoa não consegue respirar, não consegue, presta atenção no seu pé para andar, eu falo assim, você já admirou o céu? Como é olhar para o céu? As nuvens do céu. Você poderia fazer isso 3 minutos por dia. Por quê? Você está ensinando a pausa. Pausa. Olha para esse infinito, para essa coisa grandiosa, mas esse é algo grandioso da natureza que leva você a uma maior intimidade com a sua interioridade, né? Porque na sua interioridade também existe uma grandiosidade. Mas quando a gente vai passando pela rua, um dia tem um prédio aqui, outro dia tem prédio lá, tem assim, nossa, mas eu sou tão pequeno, como que é isso, esse prédio imenso? Essa grandiosidade externa que nos sufoca, que faz a gente se tornar pequeno. Mas quando a gente olha para as verdades íntimas, para esse movimento interno, que é tão grandioso também, né? Que eu corporifico determinadas questões, que faz sentido para mim, no meu coração, que me apazigua. Então, este ponto interno de conexão traz um outro sentido para a vida. Traz uma outra forma de caminhar na vida, né? Não é? E eu acho que a gente pode ir para a segunda lição que você está trazendo, e dele me corrige se eu tiver ido um pouco fora de sintonia com o que você disse, mas eu acho que essa é uma das grandes lições que eu aprendi, essa é a importância das pausas. Perfeito. Importância das pausas. Porque o mote, né, do nosso mundo ocidental, né, é a produção e non-stop e tal. E parece que não pode pausar. Se pausar, você está desperdiçando tempo, né? A importância da pausa. Né? Como é que... O que acontece na pausa? Na pausa. Posso dizer assim, como é que eu fui... Não sei se eu... Mas é um aprendizado constante, né? É de perceber o quanto, em algumas situações, a vontade de continuar ali sem pausar só me joga no tumulto, né? Uhum. E às vezes eu paro. Eu comecei a aprender isso assim. Eu vou pensar nisso amanhã de manhã, depois que eu dormir. Isso aí. Porque agora tá... Travesseiro é um bom conselho. Agora tá ruim de achar alguma coisa útil nessa história. E aí, no outro dia, meio que... Se o problema for muito desconfortável, aí às vezes acorda no dia pensando nisso e tal. Mas aí depois vai abrandando, vai tendo pausa daquilo e ficou manejável. Né? Mas isso do dia para o outro. Mas e quando está acontecendo, né? Nosso dia ele está muito recheado, né? De demandas. E quando é durante o dia e chega uma situação, ainda mais uma pessoa importante como você, né? Diretor, né? De hospital, tantos pacientes, psiquiatra, as demandas não param de chegar. E como é que fica essa pausa? Olha, às vezes é uma pausa interna a despeito do resto, assim. Às vezes a situação está acontecendo, mas é uma pausa, assim, peraí, onde é que minha cabeça está? O que eu estou sentindo? Né? Então, tem algumas situações difíceis assim que acontecem no dia a dia, e a pausa não dá para você, não é um momento, não é uma situação que permite você falar, me dá uma licença, eu vou ao banheiro. Às vezes é uma situação que não tem essa possibilidade. Mas provavelmente aquela hora que você está mais... Quando eu me dou conta, um ótimo sinal para mim, assim, quando eu me dou conta que eu estou tomado de
uma emoção muito forte, eu falei assim, é a hora da minha pausa. E aí disparam em mim essa vontade de ter essa pausa, que pode ser uma pausa... com licença, vou ao banheiro, ou vou beber uma água, pode ser, mas às vezes não tem essa possibilidade. Uhum. Às vezes é uma pausa comigo mesmo, né? De identificar aquele rompante emocional, que em mim, muitas vezes, não sei em vocês, mas em mim o rompante emocional frequentemente é desencadeado pela sensação de injustiça. De, putz, como é que situação... que injustiça, que situação... que não... O que eu teria feito para merecer isso? Entre assim, de maneira infantil, né? Mas eu acho que esse é um dos pontos que, para mim, assim, dá esse rompante. E aí, quando eu identifico, eu paro. Isso é muito importante. Eu sempre falo para os pacientes, você precisa treinar diariamente. Sabe por quê? O soldado que vai para a guerra, ele treina antes. Na guerra, no campo de batalha, ele vai refinar. Então, todo dia, um pouquinho. Uhum. Todo dia, um pouquinho. Então, essa intimidade com o que se passa em você, é preciso você praticar diariamente. Porque é algo assim que, com o tempo, você percebe que maravilha. Uhum. Né? Esse termômetro, essa ferramenta. Eu tenho ferramentas internas que eu posso usar a qualquer momento, né? São os meus sensores, como esses sensores do celular que foram estudados por causa desses nossos sensores, né? Os monges antigos, eles tinham esses sensores todos. Então, no combate, você não pode olhar só para frente, você também tem que perceber o que está acontecendo atrás de você, né? Uhum. Entende? Sim. Então, no taekwondo, tem uma técnica que, para a presença, então você para, você olha tudo no seu entorno, a textura, as cores, depois os sons, todos os sons. No combate. Não, antes, para Antes treinar. do combate. E depois a respiração. Se alguém quiser tirar você da sua posição, não consegue, porque você fica tão fincado, tão enraizado, né? Então, eu ensino isso para os pacientes. Falei, vamos treinar a presença, né? Por quê? Na medida que você começa a olhar onde você está, que som? Ó, esse som, pequenos sons, tem um som lá fora, pequeno, minúsculo, tem do ar-condicionado, né? Que você não presta atenção. Você está ali, a sua respiração. Daí eu falo assim, agora me tira do lugar. Não consegue tirar. Isso interessante. Está parecendo aquele... Não sei se vocês participaram disso, né? É um tipo de coisa cultural, assim, que aparece, depois de uns 5, 10 anos volta de novo. Eu já vi umas 3 ou 4 ondas disso. Você já lembra daquela pulseira do equilíbrio? Ou a pulseirinha de borracha que você colocava aqui? Aí tinha isso. Tenta me empurrar. Aí quando você tava com a pulseirinha... Taekwondo. Você ficava firme e não conseguia. E quando tirava a pulseirinha, parecia que você perdia o equilíbrio. Mas isso é treino. Você treina grupos, assim. É muito interessante. Depois a gente faz, para vocês verem. É muito legal. Tanto que uma vez eu estava no Guarujá e estava de salto ainda. Daí um menino, eu olhei para o menino e falei assim, ai, que raiva que eu tô desse menininho. Daí eu falando comigo, Deli, por que você tá com raiva do menininho? Olha como ele tá bonitinho, arrumadinho, limpinho, cabelo. De repente, ele pulou em mim para pegar minha corrente. E eu não caí. Eu falei, seu tonto, nem a corrente levou. E daí ele saiu. Daí veio o guarda e falou assim, o que aconteceu? A senhora não gritou? Eu falei assim, mas eu estava resolvendo aqui o problema, vou gritar, não é? Então, eu entendi que é porque eu estava nesse estado de presença, entende? Eu estava ali vendo,
Então, eu saquei sem perceber. Uhum. Não consegui falar para mim, olha, ele, né? Mas eu percebi alguma coisa. Mas veio o racional falando, não, você não pode sentir isso. Então, eu aprendi bastante com essa situação, sabe? Oi, podia ter caído, podia ter me machucado, né? A gente está sempre aprendendo, né? E aí, lição 1, humildade. Lição 2, importância da pausa. Agora, uma provocação, para mim também, não sei se vai ser... Não pode esquecer do desapego. Humildade e desapego, na primeira lição, né? Humildade, desapego com certezas. É mais ou menos a mesma lição com outras palavras, não é ou não? Porque se a gente está muito apegado às nossas verdades, a gente não consegue se abrir de fato, né, para o outro, porque ele vai ouvir o que eu quero dizer e não o o que ele necessita, né? Agora, olha a minha provocação, que é assim, essas duas coisas eu ralei pra caramba para aprender a fazer na minha vida profissional. Eu acho que eu consigo fazer, assim, boa parte das vezes, ter essa postura na minha vida profissional. Em que pesem todas as dificuldades, é um ambiente um pouco mais controlado, assim, e que eu tô um pouquinho menos investido das minhas necessidades primitivas, assim. Agora, como é que faz isso na vida pessoal? Porque às vezes eu fico pensando assim, né, em situações, sei lá, com a minha esposa, ou com meu pai, ou com a minha família, ou, sei lá, outras situações do dia a dia da minha vida pessoal. Eu falei, nossa, mas situações análogas na minha vida profissional, eu lido tão bem. Então, a minha dúvida é essa, né? Como é que faz? Como é que é isso para vocês? Vocês notam isso também, assim? Eu noto. Tem horas que você se deixa envolver por questões que, de alguma maneira, foram aqueles calos, né? Uhum. Aquelas dores, né? Que você teve que trabalhar muito para transformar um pouco. Muitas delas foram transformadas e outras, de repente, você percebe no relacionamento que você está mais solto, né? Não está tão reflexivo, que pega em você, né? Eu faço assim, puxa vida, de novo isso, né? E daí eu fico ali no meu silêncio, não para resolver, mas falo assim, e agora, né? Como é que eu dou um novo passo com isso? Por que se repetiu? O que eu não notei? Né? Porque a gente não nota, são processos nossos inconscientes. E, na medida do possível, eu retomo, né? Muitas vezes num diálogo, ou muitas vezes no meu caderno, né? No meu caderno. Então, mas eu acho que a gente está sempre suscetível a isso, porque essa é a nossa humanidade, né? Né? Nós não somos perfeitos. E será que isso também não faz parte da nossa imperfeição perfeita? Né? Porque é através disso que nós vamos nos dando conta que nós temos dores. Nós temos também percepções que nos chegam que você nunca tinha se atentado. Então, você tem determinados insights e aquele insight te leva para um outro patamar de conhecimento também, não é? E aí é importante ter aqueles pares, aqueles amigos, aqueles processos terapêuticos, né? Para quem tem essa possibilidade, esse recurso, de compartilhar isto, né? E se abrir para um outro ponto de vista também dos amigos ou terapeuta, para falar assim, puxa, né? Como é que eu vou processar a minha vida a partir
de agora que eu vi, que eu olhei isso, eu tive que olhar. Porque às vezes a gente não quer olhar, né? E aquilo vem na cara, não é? E aí? Como é que você se vira com isso, né? E, de novo, vem a humildade. Se você não tem essa humildade para reconhecer isso, você não avança. Você fica enrijecido, né? Você fica estagnado e num círculo viciado, né? Então, como é que eu dou o grande salto? Esse salto exige coragem para deixar essas questões do passado, esse jeito rançoso de olhar para você, de olhar para a vida, de olhar para as oportunidades, para as possibilidades. Fácil? Não é. É desafiador, né? Mas necessário. Então, como é que eu uso as ferramentas que eu ofereço para os outros, para mim? Como é que eu ofereço? Então, eu vou lá pegar as ferramentas e vou caminhar, vou na pausa, né? Para pensar, entristecer, né? Como é que é você ficar com a tristeza, né? Ali, tete a tete com ela, até ela se transformar, falar assim, olha, eu estou te vendo aqui, e aí, não é? Então, você dá esse tempo para se entristecer, para ficar, assim, condoída, ou com raiva, né? Também tem isso, tem a dona raiva, né? Eu quero esganar. E aí você fala, mas você quer esganar? Por quê? O que te leva a esganar? Né? E você ter esse diálogo com você, porque é importante você também ser seu amigo, você ser seu companheiro, você também ter compaixão, né? Então, ao longo da minha vida, eu aprendi a ser mais compassiva comigo, né? Falar, pois é, fez mesmo, pisou na jaca. E agora? Agora se caminha. Agora vai de novo. E daí você começa a lembrar que isso já aconteceu e você caminhou e depois foi acontecendo, foi resolvendo, tem outras possibilidades, outras formas de olhar, né? E é assim, eu aprendi assim, se você mata 5, mas salva 10, você tem 5 de crédito. Eu tô aqui pensando, né, nessa questão, né, que você trouxe, né? Então, porque às vezes, profissionalmente, a gente consegue agir de uma determinada forma e às vezes, quando isso vai para o campo pessoal, familiar, às vezes o comportamento é diferente, né? Então, quando você foi narrando, né, essa questão, né, de olhar daquela pausa, naquele momento, o que precisa ser feito, né? Logicamente, eu estou aqui com as lentes, né, de mindfulness, tem o meu viés, mas claramente, quando você colocou isso para mim, me evidenciou muito que foi possível fazer um descentramento, né? Tinha uma desfusão aí do processo para conseguir ter essa clareza do que o momento trazia como necessidade. Então, tudo que eu estou sentindo, mas a situação é essa, então o que eu faço? E eu acho que é justamente isso. Quando a gente vai para o campo pessoal, familiar, que é difícil de fazer. Porque a gente entra na fusão experiencial. E aí, o sistema límbico está muito, né, ativado, é muita emoção envolvida. Então, as pessoas que a gente mais ama são aquelas que mais nos tocam, mas são aquelas que conseguem também nos magoar mais. Elas... né, a permeabilidade, né? Então, para essas pessoas é muito grande, então toca muito fundo, né? E aí, quando entra essa emoção, a gente não consegue, né, na minha experiência, enxergar da mesma forma, se distanciar. A gente acaba se misturando nesse processo. E
abre, né, uma oportunidade de ser mais reativo diante daquilo que acontece, né? Então, às vezes, decisões mais sábias, palavras, né, mais adequadas, não surgem, às vezes, nesses momentos por essa permeabilidade, por essa intimidade que a gente tem, né, com as pessoas mais próximas. A gente não falaria com uma pessoa do nosso trabalho daquela forma, mas às vezes, né, para aqueles que estão em casa, a gente tem a liberdade e acaba agindo e falando de uma maneira que a gente não percebe, né? Então, a gente vai chutar os gatos, né, em casa e vai manter uma postura diferente na nossa profissão, embora eu acredite muito que respinga no nosso profissional que a gente é como pessoa. Mas nesses momentos desafiadores, a emoção rechear muito, né, um processo de diálogo, uma situação, ela ofusca a nossa visão. E aí talvez aquele desapego de não ficar agarrado às nossas verdades, eu acho que nem sempre ele acontece na prática. É porque parece que são verdades mais... Quando você falou da fusão, verdades mais fundidas ali que é difícil você desapegar. Agora, o que eu fiquei pensando, isso manter a mesma clareza que se tem nas situações difíceis profissionais para a vida pessoal é uma impossibilidade, eu acho. Né? É claro que você quer ter o máximo... Até porque, por exemplo, tem técnicas que a gente usa e que eu uso, que são técnicas assim, para motivar a pessoa para alguma mudança de comportamento. Né? A pessoa parar de fumar, parar de usar alguma substância, melhorar algum tipo de hábito alimentar, parar de roer unha, continuo sem roer unha. A gente fez um episódio aqui de como mudar os hábitos. Aí o cobaia fui eu. Tô sem roer unha há não sei quanto tempo. Mas aí, por exemplo, tô querendo que minha esposa mude um comportamento, né? Eu vou usar minhas técnicas. Ave Maria. Depois de 5 segundos, ela fala assim, não vem com essa conversinha, não. me pesca, assim, porque sabe que aquilo não é o normal da nossa relação. Eu tô usando alguma coisa um pouco mais defendida, talvez, né? Então, é uma relação que pede essa abertura emocional de você estar mais exposto, você estar mais vulnerável. E talvez a lição que eu trago, essa outra lição, que é assim, a importância de você ter relações em que é possível você estar mais exposto e que forneçam um acolhimento para esse momento, para esses momentos, né? Que seja possível ter essa relação com o seu companheiro de vida, com a sua família, numa relação terapêutica, porque muitas vezes eu tenho isso que eu aprendi com a minha análise, sei lá, é algo experiencial, né? Eu não consigo nem traduzir em palavras, porque é uma experiência vivida, né? De você ter a experiência de acolhimento das suas experiências, das suas vivências mais vulneráveis. Assim, né? E talvez essa lição, a importância de ter essas relações. Né? Sim. Eu acho que muitas vezes nós percebemos alguma coisa e nós também estamos em processo de transformação. Mas na nossa dinâmica, né? Porque quando a gente se transforma, a dinâmica muda. E aí? O outro vai mudar também? Porque ele percebe aquela mudança. Então, tem a resistência também contra esse novo comportamento, vamos dizer, né? E nós precisamos, diante dessa novidade da gente mesma, né? Como é que a gente recebe os mesmos comportamentos? Então, é como se fosse um teste. Você mudou mesmo? Ou é apenas a sua fachada? Não é? Então, mudar em grupo
é mais difícil, requer assim uma diferenciação, uma não identificação, né, com o outro, com aquilo que você era no passado, né? E daí você vai tá indo para um novo caminho, mas tem assim aquela puxada para o velho caminho. Como que é isso, né? Então, esse negócio, né? Você sobe e tem o elástico. O outro vai junto, ou o outro muda e ele sobe, você sobe com ele, ou então vai embora, né? Então, é uma arte esse convívio, né? É uma Uma arte. arte. Mas aí o ponto é assim, é uma arte que precisa ser cultivada, né? Cultivada. Essas relações em que você pode ser vulnerável, você pode estar ali sem todas as ferramentas reflexivas, você pode ser algo mais visceral e ser acolhido ali, isso é fundamental, né? Fundamental. Você falou uma palavra bonita aí, que é cultivar, né? Como que o jardineiro cultiva o jardim, né? Então, ele vai lá, ele cuida da terra, né? Ele vê a chuva, estragou, não estragou. Será que precisa mais de água? Essa é Eita. uma palavra, por exemplo, que entrou no meu vocabulário depois, né, de mindfulness e que eu Cultivar. acho que faz muito sentido, né? Ou honra também, outra palavra que não fazia muita Honra. parte do meu Honra, vocabulário. é. E depois de passar por todas essas vivências, fez muito sentido, porque as relações, como as plantinhas, elas são cultivadas, né? Cultivadas. Diariamente. Eu continuo apegada ao que você, né, trouxe como exemplo de como que a gente faz, né, com essas relações, por exemplo, né, de marido, mulher, mãe, filhos, né, que são tão próximas, né, e tentando resgatar aqui de memória, né, algumas situações. Acho que quando a gente deixa de ser o especialista nessa hora, para estar só aberto, né, assim, como ser humano, sem os conselhos, sem as verdades, sem os caminhos, mas do sentar mesmo junto para dar a mão, Né? para estar ali, eu acho que facilita muito as coisas. E aí depois da sua não da sua explosão, mas da sua, digamos, manifestação ali não tão política ou não tão agradável, poder poder depois falar, putz, obrigado por ter me aguentado aquela hora, desculpa. É isso que eu acho que é o habitar, né? Você habita, né, naquele corpo, naquela situação, e não simplesmente você está, né? Como é que eu entro com a minha inteireza, né? E como que eu ofereço isso para o outro, né? Eu habito, né? Porque no Mindfulness tem muito isso, habite o seu corpo. Eu falei assim, nossa, mas que habitar, né? Como é que habitar? Será que eu habito a minha casa? E eu adoro a minha casa, né? Falei assim, ai, que gostoso que eu cheguei aqui, ai, vou me esparramar no sofá, né? É aquele colo, assim, né? Então, como determinadas amizades, que gostoso, tomar um café, nem falar nada especial, assim, dar risada, fala besteira, não é? Mas tem aquele encontro, né? E eu acho que esses encontros, eles são como aqueles nós do bambu, né? Que fortalecem, né, a nova caminhada. Então, como é? Eu posso ter diferença com as pessoas, mas tem aqueles momentos de encontro e essas diferenças, então, ficam assim tão boas, tão gostosas, né? Nossa, eu não tinha pensado nisso, mas são diferenças respeitadas e respeitosas, né? Próprias do caminhar. Sol e lua, né?
né, dia e noite, mas fazem parte disso. Cada um tem a sua beleza, né? Ah, eu fico lá na escuridão, mas é na escuridão que você vê as estrelas, né? Fica melhor olhar para elas, né? Nossa, de dia você não vê tanto, né? Então, como que é isso, né? É um mistério, né? É A que gente você vai cresce, caminhando, né? Você A vai gente caminhando. cresce com a diversidade, Não é? né? E uma coisa que eu aprendo com uma amiga que é bióloga, as florestas, né? Uhum. Tem um monte de plantas, são diversas, e isso é harmônico entre elas, né? Então, a gente cresce com as diferenças se a gente tivesse espaço aí de De respeito, acolhimento. essa como elas falam. abertura. E o que eu achei também muito bacana, né, que você falou, diante, né, de uma situação que, de repente, não foi exatamente como você gostaria, é mais do que o pedido, né, de desculpas, né, que tem essa culpa que não é necessária. Você falou uma coisa que eu acho que é muito legal e eu tenho feito isso com meu marido muitas vezes. É agradecer, Uhum. né? De falar para ele, obrigada, né? Obrigada de você tá aqui, de você me ouvir, às vezes não fazer nada. Não fazer nada. Mas estar e saber que existe ali um porto seguro. Uhum. Mesmo sem verbalizar, mesmo, a presença, né? Que é algo assim, às vezes tão sutil, mas ao mesmo tempo é tão poderoso, né? Porque quantas palavras são vazias, né? Não trazem nada, não ajudam, não colaboram, mas a presença às vezes, né? Genuína, né? Ou às vezes assim, né? Isso é verdade para mim há muito tempo, quando alguém perde alguém muito querido, né? É praxe, né? Então você vai usar aquelas palavras, né? Meus sentimentos, eu sinto muito. E às vezes, assim, o que eu mais gosto de fazer é só abraçar. Você está Não falando. dizer, porque não tem palavra, né? Você está falando de uma coisa muito importante, que assim, o quanto essa pessoa me nutre, né? O quanto essa relação me nutre, ou não, né? Então, há situações e relacionamentos que não te nutriram num determinado momento, mas não te nutrem mais. E aí me vem uma outra Né? palavrinha que eu acho que é importante para essa questão das situações difíceis. A gente falou de humildade, a gente falou também de desapego, que está ali, mas uma outra coisa que é impermanência. 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 Tá ruim, hoje foi um dia difícil, houve uma discussão, uma questão no relacionamento, vai passar. Lembrando a história aí que a Ideli trouxe. Tudo é impermanente. Então, A flor de lótus, né? Nasce da impermanência. né, isso traz assim um fôlego, né, para esses momentos tão difíceis, porque principalmente, né, quando é desafiador, parece que ele é eterno. Eterno. Ele dura muito tempo. E agora? E a gente poder lembrar, né, dessa impermanência, então vai passar. Vai passar. A gente sabe, né, para os pacientes na depressão, né, na crise de ansiedade, parece que aquilo é interminável. Nossa, e lembrei de uma coisa que é muito frequente nas pessoas com depressão, especialmente depressão grave, que ficaram muito tempo mal. E aí elas começam a melhorar, né? Começa a melhorar e a melhora não é assim, né? A melhora é assim. Tem altos e baixos, né? A pessoa está melhorando, mas tem altos e baixos. E aí a pessoa começa a melhorar, então, sei lá, fica 2 semanas se sentindo melhor, aí tem uma semana péssima. E aí nessa semana péssima, parece que as 2 semanas que esteve melhor nunca existiram, Nunca assim. existiram. Nossa, mas agora eu tenho certeza que não tem futuro, porque olha, achei que estava resolvido. Então é muito engraçado
essa dificuldade de perceber, né, que as coisas vão passando. Né? E nesse sentido, eu recebi uma vez uma imagem muito bonitinha que fala exatamente isso. Né? Tem dias que eu tô aqui, tem dias que eu tô aqui, mas eu tô caminhando. Nesses altos e baixos, né? E não ter tantas expectativas, né? Então, viver cada dia, né? Isso parece que divide em parcelas esse sofrimento, né? Porque quando você faz grandes projeções, parece que também fica muito pesado, né? E dentro do que você trouxe, né? A questão, eu melhorei, aí eu entro naquela fase, né? De que não tá tão bom, eu desqualifico o que foi. Faz parte, né, também. Faz parte, da nossa forma. E faz parte de quem está acompanhando, enquanto profissional, você olha, eu tenho uma vinheta de tratamento de alcoolismo, que eu adoro, que é assim, né? Porque no alcoolismo tem isso, a pessoa tem uma recaída e, assim, a sensação é que tá tudo perdido, né? Olha, ficou 2 anos bem, pois é, mas aí recaiu, tá vendo? Não tem jeito mesmo. Ficou 2 anos bem, né? Olha o esforço que foi isso, né? É um viés, né, da nossa mente, ao focar lá no... Eu acho que aí tem um ponto importante que é assim, vamos construir um mapinha, né? Um mapa. Eu faço isso com os pacientes. Vamos construir um mapa, história, olha, mas você teve isso, você lembra? E tal, e plá, plá. Então, vamos começar de novo? Faz parte. Vamos lá? Eu acho que é importante. Olha, aconteceu isso, mas teve esse ponto aqui que também aconteceu junto. Você percebeu? Isso que você está trazendo é super importante, não precisa estar dentro de nenhum quadro, não. Eu vou falar de um exemplo pessoal. Passou esse tempo, assim, da pandemia, eu falei, nossa, mas não fiz nada, né, nessa época, assim. Aí eu fui pegar o caderninho, né, e fui começar a escrever, que é uma coisa que a TCC faz muito, né, a terapia cognitivo-comportamental. Então, deixa eu recapitular. À medida que eu fui escrevendo, eu fui me dando conta de que muitas coisas surgiram nesse período e que também eu não valorizei. Então, a questão da escrita, ou às vezes a gente trabalhou assim, às vezes na pesquisa, da pessoa gravar um áudio para ela mesma, contando, resgatando o que ela fez, concretiza, porque a nossa tendência é ficar nisso. Eu recaí e eu desconsidero os 2 anos. Eu também, como eu sou arte-terapeuta também, né? Então eu uso esses relatos e eu peço para, em determinados momentos, tirar foto do que achou bonito, pôr ali, né? Pode desenhar também. Então, eu falei assim, vamos ver? E aí tem essa recuperação. Então, isso aqui deu certo, não deu? O que você acha? Vamos tentar de novo? Vamos caminhar, agora é diferente, você tem mais consciência. Aqui não tem punição, você não fez, não tem problema, mas tem consciência. Como que é a consciência desse momento? Porque faz parte. Tem lua, tem sol, né? Tem os vários verdes, e hoje está assim, mas nada impede que isso se transforme. E acho que falar desse jeito, né, vai trazendo a pessoa para uma outra percepção da vida, que é aquilo. Então, daí depois a pessoa fala assim, olha, essa semana eu não estive muito bem, mas, olha, mas também aconteceu isso. Eu falei assim, olha, nunca ouvi isso de você, primeira vez. Então, eu penso que o mapa é importante, né? O mapa das ondas, não é? Até ela se estabilizar, né? O Kabat-Zinn fala disso, né? Quer dizer, você olha para o mar, aquele mar calmo, azul, lindo, olha, o mar é assim. Mas quando vem a tempestade, a trovoada, nossa, esse é o mar, não é possível. Fora que você não está enxergando as correntes subaquáticas. Não é possível esse negócio, mas se você entra no nível mais profundo, você vai ver que tem um ponto de maior estabilidade dentro da instabilidade. Eu acho que isso é importante.
Onde, dentro dessa turbulência toda, eu acho o olho do furacão. No olho do furacão tem maior estabilidade, né? E aqueles caras, né, do tsunami que estavam Que não sentiram nada. mergulhando e falaram assim, nossa, eu vi uma coisinha assim, Uma mas mara. nada, né? Quando sai, tudo Tudo destroçado. Né? Então, eu acho que esse ponto é importante. Onde está a estabilidade dentro da profunda instabilidade? Essa é uma ferramenta da interioridade e que é preciso construir paulatinamente, né? Pessoalmente, profissionalmente, com os pacientes. Né? Eu acho que essa é uma ferramenta incrível. Agora eu quero saber como é que se acha esse ponto de estabilidade. A instabilidade. Né? Vamos Tô fazer querendo. a prática, né? Meditar, olhar para o céu, respirar. Você já prestou atenção na sua respiração, no ar que entra e no ar que sai? É tão simples isso, né? Agora, se você fizer todo dia 3 minutinhos, vai fazendo. Depois, vai prestando atenção na sua caminhada, não é? Vai desenhando. Como foi hoje? Que cor você colocaria, né? E ao desenhar, você também está praticando a pausa, né? Faz com guache, faz com aquarela. Você vai descobrindo esse seu artista interior. Então, você vai renascendo por meio da criatividade, que foi o que eu fiz lá na hemodiálise, mas que eu faço também com alguns pacientes. Nem todos, né? Porque você tem que ir caminhando e vendo em que momento você introduz determinadas ferramentas, né? Mas esse é um ponto, né? Então, eu vou respirar, porque eu tenho que estar nesse ponto para eu poder decidir, eu reajo dessa maneira ou dessa. Entre uma respiração e a outra respiração tem uma pausa. Como é que é? Eu só prestar atenção nas pausas. Também, se eu fizer 3 minutinhos todo dia... Posso te falar uma coisa dele? Eu amo meus pais, vocês conhecem meu pai, minha mãe é falecida, mas amo eles de paixão. E eles são meio ripongas, assim, né? Então, essa coisa... E fez muito parte da minha infância, adolescência, essa coisa mais da respiração e da meditação, etc. A ponto de hoje você começar a falar assim, eu respiro, já me dá uma... Não, essa conversinha pra cima de mim, não. Pois é. Mas, talvez o ponto... mas eu sei o quanto isso beneficia as pessoas e o quanto isso é importante. Assim, eu tô falando que para mim, nesse momento, isso... Ai, pelo amor, né? Não, mas... Parece pós-traumático. Aí... Por isso que eu mando olhar para o céu, né? Mas, aí, talvez o meu ponto, assim, se tiver alguém se sentindo como eu, né, com as técnicas, você possa observar no seu dia o que você está fazendo, qual o momento do dia que você se sentiu com essa maior sensação de estabilidade, de inteireza. O que você estava fazendo? Aí eu posso dizer, no meu dia atualmente, eu vejo, sei lá, talvez 2 momentos, assim. Quando eu tô tocando baixo, é um. E o outro momento é quando eu tô deitado com meu filho, assim. Tá deitado no meu colo, na rede. E aí eu acho, putz... Então, não sei, você pode fazer um inventário sobre o seu dia, sobre as coisas. Isso vai te dar pistas, né, de qual é o seu local de maior estabilidade, né? Eu acrescentaria, nesse momento de estabilidade, o que você percebe no seu corpo? Onde que está a área de maior relaxamento, sabe? Né? Eu acho que está no pé, sei lá, está no peito... E a respiração, ela fica como? Fica igual? Fica diferente? Só prestar atenção nisso. Isso, porque você está falando do quê? Dos momentos de pausa. Né? Então, gostoso estar aqui com meu filhote, né? É que gostoso estar aqui contínuo, tocando. né? Não é uma
Talvez. Como eu na dança, eu danço também, né? Eu ando praticando 10 minutos todo dia, né? Daí eu falei, ai, que delícia. Não fico respirando, mas eu falo assim, puxa, que gostoso. Gostoso. Onde é que está o gostoso? Acho que está no corpo inteiro, né? É bom. Então, cada um vai achando o seu método para encontrar esse ponto. Ah, então, peraí. Ai, está muito ruim. Deixa eu pegar a dança, deixa eu pegar meu saxofone, né? Não sei. Baixo. Eu não... Aquela que entende Inclusive, tudo. a minha banda chama Psycho Blues, viu? Sem querer fazer propaganda. Se quiserem contratar, é só mandar aí o link, o pessoal da produção. Não é? A gente está pagando R$200 para tocar em qualquer lugar. Ai. Mas né? E aí, lembrei de uma outra coisa, assim, que aí essa é infalível, Verinha. Qualquer pessoa pode fazer, recomendo fortemente. Conte para seus amigos. Que é um negócio que você está completamente inteiro no momento. É assistir um jogo do Galo torcendo pelo Galo. Aí não tem escapatória. Cada um vai achando. Tem gente que gosta de correr, tem gente que gosta... Eu gosto de caminhar também, né? Então, às vezes, eu estou muito assim, eu falei, vou caminhar, vou andar. Mas não é andar, né? É andar, vou apreciando. É andar com uma certa... Andar por andar. Andar... eu vou prestando atenção. Sem expectativa, sem desejo. Sabe? Ai, que gostoso olhar Caminhar isso tudo. Caminhar. É muito bom caminhar. Fala assim, nossa, né? E daí você vai notando as pessoas. Eu caminho sempre no mesmo lugar. Eu falei assim, nossa, mas que flor linda isso. Nossa, que... É mais fácil fazer isso... a gente está mais aberto para isso quando a gente está viajando, né? Às vezes, tem gente que gosta de fazer viagem e vai visitar todos os pontos turísticos, várias cidades, tu faz aquele... Eu não, eu gosto de fazer viagem de um lugar só. Poucos lugares. Calma. Característica minha, assim, eu adoro ficar à toa. Então, aí vou viajar para ficar cheio de compromisso, né? E aí, esses momentos de andar meio por andar ali num lugar que você não conhece nada e tudo é impactante, né? É o que a gente chama, né, do olhar do principiante. Olhar do principiante. Olhar do turista. A loja é só uma loja, mas não é só uma loja. A rua é a rua, mas não é só a rua. É outro lugar. Então, não são só as paisagens, mas é o nosso olhar sobre. Eu acho isso muito importante, que é assim, eu busco cultivar isso, né? Como que é eu estar aqui na mesma rua, na mesma casa, né? O que eu estou vendo diferente? Porque eu acho que a gente tem que ter momentos de beleza todos os dias, sabe? Todos os dias. Então, eu sento lá na minha sala, eu fico lá olhando o entardecer, sabe? 5 minutos, 10 minutos, falo, nossa, que coisa mais linda. O mesmo céu, a mesma poltroninha que eu fico. Mas é diferente. Sabe, aquele céu lá me impacta. Então, e é isso, né? Então, como é que eu vivo isso, né? Porque se a gente fala disso, a gente tem que viver isso, né? E para mim isso é natural, né? Então, como é que você sensibiliza uma pessoa que fala assim, isso aí é conversinha mole, não quer saber. Eu não consigo respirar. Não é? Esse é um diálogo podia ser comigo, hein? Não é. E eu ainda ia te sacanear e falar assim, eu consigo, já fiz isso tudo. E olha, não funciona para mim. Não funciona. Já tive anos meditando 1h30 por dia. Não. Você meditou? Me conta a sua meditação. Eu falo, me conta, como é que foi? Das verdades. Como é que foi? Aí aquele pé no peito. Assim, não. Vem com essa conversinha pra mim. Isso aí não serve para você, né? Mas o que é bonito para você? Faz de bonito. A gente tem alguns ingredientes, né, para essa receita de hoje, né? Então, humildade, desapego,
pausa. Que você trouxe Cultivar. Cultivar. Pessoas significativas. Pessoas, curiosidade. Um curiosidade. ingrediente importante, né? Não é? E que Impermanência. beleza. E a impermanência. Qual é a beleza de hoje? O que você olhou de belo hoje? Né? E o que você falou de belo hoje também? Porque a gente pode falar, nossa, achei bacana isso, né? Às vezes eu falo para as minhas amigas, olha, gostei tanto que você falou para mim ontem, foi bacana, não é? Porque eu acho que a gente precisa também reconhecer o que a gente tem. O que eu tenho? O que eu tenho? É bacana, né? Você fala assim, porque eu queria ter aquele... Fala assim, o que eu tenho? Eu tenho isso, tenho aquilo. Nossa, eu queria tomar água, eu queria comer isso, posso comer, que gostoso, né? Que legal isso. Coisa simples. Mas que se você não tivesse, fala, puxa, nem isso. Mas é como o John Kabat-Zinn fala, né? Os momentos pequenos, eles não são pequenos. Porque o ficar com o filho na rede, o tocar gostoso, abaixo. né? Então, às vezes, a gente procura coisas tão mirabolantes. E em algo muito simples, né? A gente pode encontrar, talvez, uma estabilidade. E eu tenho procurado fazer isso na minha vida turbulência. diariamente, sabe? De isso, né? O que é bonito hoje? O que foi criativo? O que eu posso criar? É bom, sabe? Não sei se é por causa do momento que eu estou etariamente falando. Não sei, porque tem outras pessoas da minha idade também que não estão nessa. Né? Mas essa conquista, assim, de nossa, eu estou bem comigo, né? É o que você cultivou, né? Então, eu acho que esse é um ponto bacana. Por que a gente não pode falar para a gente mesmo? Nossa, tá gostoso, tá bom, né? Como é que é isso no nosso dia a dia? Tem sempre que estar no Face mostrando para o outro? Não posso mostrar para mim? Como é que é eu comigo, autenticamente falando, né? Então, Isso é um dá ponto, uma né? outra conversa. Não é? Né? Porque tem muito. Eu adorei as lições, gente. Adorei as lições, bastante profundas. Posso aproveitar e dar 2 lições bem superficiais? Fala aí, é bom. Lições superficiais. Sabe que tem o dia da toxina também, que é bom. Receita rápida. Receita rápida. Vamos lá. Receita minuto, né? Tinha um programa. Quer ver uma frase que costuma tirar bastante da enrascada, o cidadão? É assim, ó. Desculpa, eu fui idiota. Ótimo, use com precaução, né? Mantenha todas as lições que a gente... Mas essa frasezinha costuma ser uma... Impactante. Desculpa, eu fui um idiota. Essa é boa. É para conquistar, né? Para conquistar. Desmonta. É isso aí, né? Poder falar. Essa é... Não. Dicas superficiais. Agora, outra dica superficial. Fala aí. Um dos maiores medos das pessoas é falar em público, né? Então, Nossa! nós vamos em algum momento falar profundamente disso. Mas um negócio que eu aprendi, que eu acho das coisas que mais me ajudou, assim, quem tá te ouvindo não tem a menor ideia do que era para você falar. Então... Isso não me convence, porque eu sempre imagino que o outro vai me fazer uma pergunta que eu não vou saber a resposta. Não, e o outro não tem a menor ideia do que era para você responder. Então você pode responder qualquer coisa que ninguém vai saber se você respondeu o que era para ser respondido, se você respondeu. Não, é uma liberdade total, assim. Então isso me ajudou muito. Mas isso só faz sentido quando você se coloca à prova ali, né? Aí vem aquele branco, aí você fala assim, na verdade eu posso continuar falando qualquer coisa, porque ninguém sabe qual que era a próxima Uma frase. frase, né? O próximo bacana slide. isso. Então, É. dicas, lições superficiais. Depois de 1 hora e lá vai cacetada de coisas profundas.
Mas adorei a conversa. Foi bem Ideli, bacana, obrigado. né? Foi muito Velhinha bom. demais. Muito gostoso. Muito gostoso As estar maiores aqui. lições que eu aprendi na vida. Então, com isso, a gente encerra mais um episódio do Mente Zen. Um grande abraço para todos vocês.